legislação de controle que vem reduzindo o número de mortes por armas de fogo no Brasil. Estamos falando da Lei 10.826, mais conhecida como o Estatuto do Desarmamento. Uma lei federal que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição no país. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais dessa lei, que vem ajudando a reduzir a violência, mas também tem gerado grande polêmica. A gente invade sua casa, você não tem um instrumento de defesa? Eu sou radicalmente a favor do desarmamento. E mais, os magistrados estão entre os ocupantes de cargos públicos que podem portar armas. Vamos saber por quê. Assim como o policial precisa utilizar um armamento para se proteger, o juiz, em determinadas situações, também é necessário para a sua segurança. O Justiça para Todos está só começando. A gente abre o programa com um resumo das notícias que foram destaque na Semana do Judiciário. Confira. A desembargadora federal Daldice Maria Santana de Almeida e o juiz federal Fernando César Batista de Matos, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, foram indicados para o Conselho Nacional de Justiça. A eleição secreta contou com o voto de 29 ministros. Eleita para compor o Conselho Nacional de Justiça na categoria Juiz de Tribunal Regional Federal, com 20 votos, a juíza Daldice Maria Santana de Almeida, do TRF de São Paulo, terceira região. Indicado pelo Superior Tribunal de Justiça na categoria de Juiz Federal, o juiz Fernando César de Matos, com 22 votos para o Conselho Nacional de Justiça. A desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região já foi coordenadora do Programa de Conciliação da área atendida pelo Tribunal, professora de Direito Tributário, diretora da Subseção Judiciária de Santos e responsável pela implantação das normas e pela certificação do Fórum Federal de Santos. Já o ex-presidente da AJUF, Fernando César Batista de Matos, é juiz federal da Primeira Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória e atua na Segunda Região há 15 anos. Ele foi diretor do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, juiz federal auxiliar do CNJ, secretário-geral adjunto e coordenador do Comitê do Fórum Nacional da Saúde. Integrou também a Comissão Permanente dos Juizados Especiais Federais e o Conselho das Escolas de Magistratura Federal. Fernando Batista também é mestre em Direito Público e professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Vitória. Depois da aprovação do Senado, os indicados são nomeados pela Presidência da República. A história de uma lei federal que veio para reduzir drasticamente as mortes por armas de fogo no país. Vamos saber por que foi criado o Estatuto do Desarmamento e quais são as limitações impostas por ele ao porte, uso e comercialização de armas de fogo no Brasil. Até o ano de 1997, portar uma arma era apenas uma contravenção sujeita a penas menores. A escalada da violência crescia, o que impulsionou a criação da Lei das Armas nesse mesmo ano. Mas a nova norma para controlar o uso de armamentos e reduzir a insegurança popular também traria incertezas, como o fato de reunir várias condutas em um só tipo penal, como explica o advogado Vinícius Reis. Então, quem portava a arma praticava uma conduta que tinha uma pena ínfima e esse tipo de repressão em relação a quem portava arma de fogo era praticamente inexistente, muito pequeno no Brasil. E não havia uma resposta do Estado proporcional em relação a esse tipo de conduta. Nós tivemos uma lei, que foi a Lei 9437/97, que foi a Lei de Armas, que transformou essa conduta num crime propriamente, mas era uma lei muito bagunçada, uma lei que reunia várias condutas num só tipo penal, numa só norma. Então, uma só pena era aplicada para vários tipos de condutas, mais graves ou mais brandas. Então, essa lei foi uma lei que foi revogada pelo atual Estatuto do Desarmamento, que é uma lei do ano de 2003. O problema é que a nova lei teve pouco resultado na redução de crimes. 80% deles ainda eram cometidos com o uso de arma de fogo. Pesquisas também mostraram a relação direta entre o acesso fácil às armas e o aumento do número de homicídios. Pressionado, o Congresso Nacional aprovou em dezembro de 2003 a Lei 10.826, que ficaria conhecida como Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é sim uma lei mais organizada. É uma lei que trouxe requisitos para o porte de arma de fogo, para
possuir arma de fogo também, para o sujeito que quer ter a arma em casa. Então, essa lei, sim, é uma lei que a gente pode considerar uma lei mais moderna e mais organizada acerca da repressão a esse tipo de conduta de portar e de possuir a arma de fogo. O porte de armas é um documento concedido pela Polícia Federal com validade de até 5 anos, que autoriza o cidadão a portar, transportar e trazer consigo uma arma de fogo. Mas quem pode realmente portar arma? Na verdade, o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento proíbe o porte em todo o Brasil, com 2 exceções. Integrantes de algumas categorias profissionais têm direito ao porte denominado funcional, dado de acordo com as atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego público ocupado. Se enquadram, nesse caso, os integrantes das Forças Armadas, os agentes de segurança pública, como policiais civis e militares, e os juízes e promotores de justiça. A utilização da arma por magistrados, ela em alguns casos é necessária, por conta que os magistrados estão à frente de investigações criminais e se deparam com organizações criminosas e que fazem necessidade da utilização. Assim como o policial precisa utilizar um armamento para se proteger, o juiz em determinadas situações também é necessário para a sua segurança. A lei também abre exceção, enquadrando como porte funcional de armas o tiro desportivo e a prática da caça para sobrevivência. Em todos os casos, é necessário treinamento, como explica o presidente da Federação de Tiro Desportivo. O primeiro passo é fazer o curso de prática e manuseio com arma e segurança. Esse é o primeiro passo. Então, na federação hoje, se você quiser fazer o tiro esportivo, você não entra se você não tiver o curso básico para armas de ar comprimido e para armas de fogo. O colecionador, o atirador, ele passa por todo um processo previsto em leis, decretos e portarias, com exame de capacitação técnica, psicotécnico, tá? Passa pela nossa triagem, porque nós aqui não aceitamos aqui pessoas que não... nós temos exigência de todas as certidões negativas das várias instâncias da justiça, para que não chegue aqui um assaltante, um bandido que depois vai treinar conosco, né? Então todas essas precauções são tomadas. A compra do armamento também exige cuidado. Para ele comprar a arma dele, ele vai precisar de uma autorização do Exército Brasileiro ou do Serviço Nacional de Armas, que é o do SINARM, da Polícia Federal. Através desses 2 órgãos, ele tendo 25 anos, conforme a legislação, ele vai poder adquirir a arma dele e praticar o tiro esportivo. O outro caso considerado exceção é o porte de arma para defesa pessoal, que é dado ao cidadão comum que precisa proteger a vida ou a integridade física. Você tem o direito de legítima defesa, isso é um direito natural até, você tem direito de se defender. O sujeito invade sua casa, você não tem um instrumento de defesa? O cidadão que for detido ou abordado com sinais de embriaguez ou uso de drogas perde automaticamente a autorização de porte de arma, que é pessoal e intransferível. Eu não defendo arma para todo mundo. Eu não acho que se vai jogar arma por não, pega quem quer, sai todo mundo armado, porque senão nós vamos ao caos, né? Eu sou terminantemente contra a barbárie. Barbárie não, mas arma legal para o cidadão legal. E veja a seguir o debate em torno do desarmamento, uma polêmica ainda viva. As armas não matam, as pessoas matam. Em instantes, até já! Uma realidade. A violência com armas de fogo vem diminuindo no país.
Um resultado alcançado depois de 2003, com a criação do Estatuto do Desarmamento. E o debate sobre o uso de armas de fogo não parou por aí. Em 1993, os brasileiros ficaram chocados com o brutal assassinato do jovem Marco Antônio Velasco. O jovem de 16 anos foi espancado até a morte por uma gangue conhecida como Falange Satânica, numa quadra de Brasília. Em meio à dor da perda, a mãe de Marcos, a jornalista Valéria Velasco, criou um comitê de combate à violência e é hoje uma das vozes contra o armamento da população. Eu sou radicalmente a favor do desarmamento, porque a arma ela não protege o cidadão, pelo contrário, a tarefa, a função de proteger, a capacidade de proteger é da força de segurança, da polícia. Né? Isso era coisa muito antigamente, muito remota, naquela época do olho por olho, dente por dente. Agora não. Essa tarefa da defesa do cidadão, ela é do Estado, não do próprio cidadão. Uma das ações do grupo criado por Valéria apoiou a campanha nacional do desarmamento, instituída em 2004 após a criação do Estatuto do Desarmamento. A campanha permanente oferece uma indenização ao cidadão que, de forma voluntária, entregar armas não registradas ou regularizadas. O projeto do Comitê de Combate à Violência tem foco na conscientização de crianças e, por isso, recebeu o nome Arma Não é Brinquedo. E as crianças tiveram uma adesão muito grande. Elas trocaram as arminhas de brinquedo por livros e gibis da Turma da Mônica. Então, em um mês de atividade, nós tivemos um retorno. As crianças entregaram 567 arminhas. Se você comparar isso com os adultos, aqui no Distrito Federal, não passa de 30, uma média mensal da entrega voluntária de armas, né? Então, o que nós observamos com isso? As famílias, as crianças, elas estão preparadas para assumir esse papel de ser o protagonista dessa busca de uma nova cultura, né? O objetivo desses projetos é uma transformação de cultura. A polêmica em torno do tema está bem viva. Em 2005, por orientação do Estatuto, foi realizado o referendo sobre o artigo 35 da lei, que proibia a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional. Após várias campanhas contra e a favor, os brasileiros optaram por não manter o artigo e a venda de armas foi liberada dentro do que especifica a lei. O colecionador, o atirador, ele passa por todo um processo previsto em leis, decretos e portarias com exames de capacitação técnica, psicotécnico, tá? Passa pela nossa triagem, porque nós aqui não aceitamos aqui pessoas que não, nós temos exigência de todas as certidões negativas das várias instâncias da justiça, para que não chegue aqui um assaltante, um bandido que depois vai treinar conosco, né? Então todas essas precauções são tomadas. Além disso, vem uma questão política, ideológica. Em 2005 foi feito um referendo, com uma lei aprovada em 2003, o referendo foi esmagador, a maioria dos brasileiros, mais do que o dobro dos contrários, disse: nós não queremos uma nação desarmada. E outro mito, não chegamos nunca a ser uma nação desarmada. No Congresso, o foco do debate está em um projeto que flexibiliza as regras para o porte de armas de fogo pela população. O deputado Alberto Fraga é um dos parlamentares favoráveis ao fim do Estatuto do Desarmamento. Olha, eu defendo o direito das pessoas de fazer a escolha. Aquele que quiser uma arma, sendo um cidadão de bem, sendo um cara que não tem antecedentes criminais, que possua um curso de tiro e tenha um atestado psicotécnico que não o condene por nada, assim, com as suas sanidades mentais em perfeito estado, eu acho que o cidadão pode comprar a arma, sim, se ele desejar. O Brasil vai caminhar para trás, se isso for permitido, se os deputados votarem, né? Eu acho isso absolutamente inconstitucional, que a Constituição determina a proteção da vida do cidadão, no artigo 5º, né? Então, essa medida, essa revogação do Estatuto que eles estão querendo, que essa bancada lá no Congresso está querendo fazer, ela é absolutamente, eu digo que ela é insana. Ela só atende a interesse de quem? Da indústria da arma.
Não é porque ganha, quanto mais arma vender, melhor para eles, mais dinheiro ganham. Os defensores do Estatuto tomam como base pesquisas que mostram a redução do número de mortes por armas de fogo desde que a lei entrou em vigor. Os pesquisadores estão fazendo estudos comparando os períodos antes aqui no Brasil e depois do Estatuto do Desarmamento. Então, a minha posição ela não é de achismo, ela tem um fundamento com base nessas pesquisas. Glaucio Trilon, Ari Soares, né? Ele é cientista social, e no gráfico que ele elaborou se mostra como que o efeito do Estatuto na redução do número de mortes por arma de fogo que nós temos, que é altíssimo, é um número de guerra, né? São mais de 39 mil, mais de 35 mil por ano. As armas não matam, as pessoas matam. Nós precisamos educar as pessoas, nós precisamos conscientizá-las de que qualquer tipo de agressão, né, é algo que não deve ser feito. E no próximo bloco, quando a arma é fundamental para proteger a vida de um ocupante de cargo público. É o que ocorre com os magistrados brasileiros. O magistrado, até sem saber, né, a repercussão da decisão dele, ele está contrariando interesses poderosos. Nós voltamos já. Os magistrados estão entre os ocupantes de cargos públicos que podem portar uma arma para se proteger. A prerrogativa veio depois de inúmeros casos de juízes mortos no exercício das suas funções. A precisão do tiro, né? A exigência do controle, né? Isso aí sempre foi, para mim, sempre foi interessante. É um esporte que estimula muito a concentração, o autocontrole, né? Então, eu acho que são habilidades que são úteis para a vida de um modo geral. O esporte do tiro, ele é óbvio que ele vai dar uma habilidade maior para a pessoa que pratica numa situação de defesa, mas o foco não é esse, né? Ainda mais para um magistrado. Tudo isso se torna uma imensa qualidade para quem tem o poder de decisão. Marcos não é só um atirador, é um desembargador federal e treinado. Às vezes o magistrado, até sem saber, né, a repercussão da decisão dele, ele está contrariando interesses poderosos em atuação na jurisdição civil. Contrariar interesses tem custado a vida de magistrados como Patrícia Scioli. A atuação da juíza contra um grupo criminoso resultou no seu assassinato. A magistrada da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo foi executada em Niterói, no Rio de Janeiro, com 16 tiros de pistola. 11 policiais militares foram acusados. Em apenas 2 anos, quase 200 magistrados foram ameaçados. Pelo menos 5 juízes federais estão nessa lista. No total, 82 estariam no alvo do narcotráfico. Os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que Minas Gerais e Rio de Janeiro estão no topo dos lugares mais perigosos para o trabalho desses profissionais. Há localidades em que a exposição a risco é maior, né? Regiões de fronteira, mesmo, né? Rotas de tráfico, outras formas de crime organizado, né? Mas de um modo geral, todo magistrado, ele periodicamente ele atua na área criminal, né? Até por conta dos plantões. Foi para proteger magistrados no exercício da profissão que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, garantiu aos juízes a prerrogativa do uso de arma para defesa pessoal.
Esse é o porte conhecido como funcional, concedido em razão das atribuições e responsabilidades que um profissional ou ocupante de cargo público possui ao exercer suas funções. O magistrado ele não tem a obrigação, o dever de portar arma, assim como os policiais têm, né? Mas tem uma prerrogativa, e essa prerrogativa o legislador levou em conta o risco que a profissão atrai para o magistrado, acima da média de outras profissões que não lidam com conflitos de interesse, né? Essa prerrogativa é uma possibilidade que o magistrado tem de assegurar, né, garantir a sua segurança e da sua família. É uma profissão que ele está o tempo todo julgando e às vezes condenando as pessoas a ficarem encarceradas, então isso desperta na pessoa que foi como vou dizer, que foi julgada, né? Aquele ímpeto de vingança, aquela coisa, então ele pode atentar contra a segurança do magistrado. E aí, nesses casos, eu acho que sim, o magistrado tem que ter a sua arma para autodefesa. Proteção, mas com responsabilidade. A imparcialidade e o equilíbrio nas decisões judiciais se estendem ao uso do armamento. Treine com a arma de defesa, né? O ideal é que se faça com uma certa periodicidade, para manter o nível de treinamento. Ao longo da carreira, magistrados podem realizar cursos de qualificação como esse, ministrado pela Academia Nacional de Polícia. Aí na embreagem, faça essa pegada e joga. Porque numa situação real de defesa, naturalmente que o estresse vai fazer com que a habilidade de utilização desse armamento, né, reduza bastante. Então, estando com esse treinamento sempre, né, atualizado, né, a chance de usar, né, com sucesso, né, ou seja, sem se ferir ou ferir alguém que não seja, né, o alvo, é maior. Treinamentos como o que faz o desembargador Marcos Augusto já são parte da formação do magistrado, que deve estar em plena capacidade técnica e psicológica para o exercício da profissão, explica o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bolchanek. Por isso, ele considera desnecessário que juízes sejam obrigados a passar por comprovação técnica e psicológica específica para obter o porte de arma, como impõe o Estatuto do Desarmamento. Os juízes passam também, durante a sua formação, por cursos de segurança necessários ao exercício da própria profissão de magistrado, que está intimamente ligado com outras profissões, como do Ministério Público, da própria polícia. E essa preparação já é condizente com a realidade enfrentada no dia a dia e para a própria segurança, e o que torna, e o que nós entendemos, a JUF entende, que não é razoável exigir essa proficiência ou essa capacidade técnica e psicológica para a utilização correta do porte de arma. Melhor seria se o uso de armas para proteção fosse uma opção dispensável, mas a realidade mostra outro caminho. Não há uma garantia de que, por exemplo, pessoas que tenham sido condenadas, né, não tenham um desejo de vingança, né? Então, mesmo o magistrado aposentado, né, a prerrogativa ela é necessária por conta do risco que o magistrado potencialmente está exposto. Então, o porte de arma para o magistrado não visa tão exclusivamente segurança pessoal do magistrado, mas em última instância, visa também a segurança do juiz, né, do que representa um juiz para a sociedade e que as suas decisões visam, sobretudo, fazer com que a sociedade viva em harmonia e, portanto, é uma defesa também para toda a sociedade. Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF
ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.